Oi, gente, aqui é Daniela falando e eu vim trazer para vocês mais alguns conceitos sobre prosperidade que me ajudaram a trocar a minha mente escassa para uma mente próspera. E o conceito que eu vou trazer nesse vídeo é sobre o poder de Deus. Nós não temos como falar de prosperidade verdadeira sem falar de Deus. Estou falando aqui do Deus, energia, espírito, aquele que está em tudo e em todos, ao nosso redor e em nós ao mesmo tempo. Já há algum tempo nessa caminhada, que surgiu a princípio por causa da prosperidade, eu li muitos livros, estudei, fiz bastantes reflexões, recebi muitos insights. E um dos conceitos mais maravilhosos que me tocou e que despertou em mim a sementinha da prosperidade, aquela sementinha interna, né? Não o fruto fora posteriormente, mas quando você percebe que você está modificando a sua forma de pensar. Você percebe as pessoas te olhando de outra forma, você se percebe atuando de outra forma no mundo. Essa é a colheita que nós começamos a receber quando começamos o trabalho de mudança de crenças limitantes, de mudança de percepções. E é uma delícia quando ocorre, quando você começa a perceber que está dando certo. É um processo, não tem tempo, não é curto, não é longo, isso depende de cada pessoa. Eu fui uma pessoa que foi criada com muita crença limitante em relação à prosperidade, em relação a dinheiro, em relação a merecimento, em relação à rejeição. Então eu tinha bastante crenças e ainda tenho algumas crenças, creio eu, em relação à prosperidade, à mudança, ao dinheiro, à riqueza que vão surgindo, né? À medida do tempo que você vai subindo degraus, você vai descobrindo novas crenças mais complexas para serem trabalhadas. Mas a partir do momento que você começa a perceber que crenças mais básicas estão sendo quebradas, e isso você vai vendo no seu dia a dia. Por exemplo, acontecia comigo antes, quando eu estava no supermercado, de ficar preocupado com o que eu comprava. Então eu comecei a perceber posteriormente que o meu pensamento ali durante as compras do supermercado iam se modificando aos poucos, né? Eu já não tinha tantas preocupações, já não ficava com aquela angústia em gastar o dinheiro que eu tinha para gastar, com medo de faltar. Essas são questões que vão surgindo que, se a gente prestar atenção no nosso dia a dia, a gente vai identificando os pontos que estão tendo melhoria. E o que ocasionou isso, eu acho que mais forte né, dentro de mim, internamente, foi esse conceito do poder de Deus. Eu leio muito sobre Joel Goldsmith, eu estou trazendo esses livros do Joel Goldsmith aqui para o canal porque eles são fantásticos, né? É lógico, todo livro você adequa ele na sua vida, nos seus conceitos, nas suas percepções, mas é claro que dá para aproveitar bastante os conceitos, bastante as ideias que ele traz em seus livros e tantos outros livros que eu também li. Mas o Joel Goldsmith ele fala muito sobre o poder de Deus. E você pensando, fazendo uma reflexão, a gente consegue chegar à mesma conclusão, de que o único poder válido no mundo é o poder de Deus, que é a única lei que é válida no mundo é a lei de Deus e não outra, né? Nós temos as leis dos homens, as leis jurídicas, né, e tantas outras leis, mas a lei realmente que funciona é a lei de Deus, é aquilo que Deus construiu. E Deus não construiu nada que fosse ruim, tanto que em Gênesis, a gente quando lê a Bíblia, vai ler Gênesis, a gente vê que a todo momento está falando, e Deus viu que tudo que ele fez era bom. Ou seja, Deus não fez nada que era ruim. Deus não criou a doença, Deus não criou a pobreza, a escassez, né? E tantas outras questões que a gente julga como pecados e coisas erradas no mundo hoje. E pensando nesse sentido, o que Joel Goldsmith fala? Ele fala que essas coisas ruins, como a escassez, a doença, a pobreza, as guerras, as lutas, são ilusões, são coisas criadas pelos homens. Como assim? Você vai perguntar, como que foi criada pelo homem? Nós criamos tudo a partir da nossa mente. Nós temos uma centelha divina no nosso interior. Depois eu posso falar mais sobre isso. Nós temos uma centelha divina no nosso interior, por isso que Jesus falava, eu e o Pai somos um, vós sois deuses, porque nós temos essa centelha divina no nosso interior. E para quem já busca a lei da atração há algum tempo, sabe que a gente cria as coisas pelos nossos pensamentos.
E nós estamos aqui como seres humanos, somos seres divinos, mas estamos aqui como seres humanos para experimentar, para sentir, para ter emoções. E essas emoções, algumas nós criamos a partir dos nossos pensamentos. Então a escassez é uma ilusão, ela não existe. Ela existe a partir do momento que eu acho que eu sou escassa. Mas lembra que eu sempre falo do Provérbios? Confio no Senhor de todo o meu coração e não me apoio no meu próprio entendimento. Ou seja, essa questão da escassez que me foi passada, e aqui eu não estou procurando culpados, mas é porque a gente traz isso de um pensamento coletivo, assim como os nossos pais trouxeram, nossos avós trouxeram, e assim por diante, né, para trás, nossos ancestrais. É uma ilusão, é uma história que nos foi contada. Deus não criou a pobreza, Deus não quer que sejamos pobres, Deus não quer que sejamos doentes, Deus não quer que estejamos maus, que estejamos tristes, chateados, magoados. Mas nós temos o livre arbítrio e nós estamos aqui para experimentar. E nós só podemos querer ser o que já somos a partir do momento que experimentamos aquilo que não somos, que é a parte da escassez. Então, desejar prosperidade não é pecado, não é avareza, não é arrogância, não é errado. Nós já somos prósperos porque somos criação de Deus. Você pode alterar qualquer coisa na sua vida. A única coisa que você não pode alterar é aquilo que Deus criou, é aquilo que Deus fez. E isso ninguém consegue alterar porque já está feito. O que Deus criou já está criado. Então Deus criou o homem, Deus criou a prosperidade, a saúde, o bem-estar, a harmonia. Tudo que Deus criou é bom. E quando eu percebi isso, que eu comecei a aplicar isso na minha vida, entendendo que esse Deus que está em mim, da qual eu sou parte, da qual eu sou uma expressão divina, eu sou uma individualização de Deus aqui para experimentação, para experimentar sentimentos e emoções, eu entendi que eu não preciso viver na escassez. Eu não preciso viver com a doença, com a pobreza, com a tristeza. Eu posso optar por ser aquilo que eu já sou. Então, quando você falar que eu sou próspero, você não está se contando uma mentira, porque você é uma criação de Deus e ninguém altera aquilo que Deus fez. Se você é uma criação de Deus e Ele te deu domínio sobre a terra, logicamente você é uma pessoa próspera, você é uma pessoa rica. Então Deus não quer que você seja pobre, Deus não quer que você viva na miséria, que você não consiga pagar as suas contas. Esses conceitos são histórias que nos contaram e que nós acreditamos e continuamos acreditando até hoje. Mas alterando a nossa forma de pensar, as nossas percepções, conseguiremos alterar nossas vidas. Olha só, o significado da palavra pecado. Pecado significa errar o alvo, não atingir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que Deus quer é que sejamos felizes, é que tenhamos bem-estar, harmonia, que sejamos aquilo que somos, que é o amor incondicional, não o amor do homem, esse amor, mas um amor que nós não temos nem condição de saber o que é, de tão grande que possivelmente seja infinito e incondicional. Então, quando a gente fala a palavra pecado, é isso, é você não viver naquilo que Deus deseja que você seja. Então, de certa forma, a pobreza é pecado, a doença é pecado, porque você está tentando alterar uma coisa que Deus criou, que é a saúde, que é a prosperidade, que é a abundância. Você quer ver? Se você fechar os olhos e se ver pobre, desesperado, doente, você sente mal-estar. Por que você sente mal-estar? Porque não é da sua natureza. Não é você, não é aquilo que você é. Agora, quando você fecha os olhos e se vir próspero, saudável, feliz, fazendo algo que você realmente gosta, você sente o quê? Bem-estar, harmonia, alegria, tão quentinho no coração. Por quê? Porque é a sua natureza, é aquilo que você é o que Deus criou.
e não o que você imagina que seja a sua ilusão. Então, quando você perceber isso, você muda seu pensamento. Você começa a identificar em você primeiro, dentro de você, a sua prosperidade, a sua riqueza, a sua saúde, o amor de Deus dentro de você. E a gente precisa te falar sobre Deus junto com a prosperidade. A gente precisa te vincular Deus com o dinheiro, porque o dinheiro é espiritual. O dinheiro não é essa coisa ruim que dizem que é ruim porque muita gente faz muita coisa pelo dinheiro. Isso também é uma ilusão, porque tudo o que existe no mundo, no universo, é consciência de Deus. O todo é mental, tudo é mental, tudo só existe porque está na mente de Deus. Então Deus nos dá, e só que nós alteramos o sentido daquilo. O dinheiro é só o dinheiro, ele é neutro. Nós que transformamos ele numa crença boa ou numa crença ruim. Só que a gente precisa nos educar diariamente a ver as coisas como crenças boas e não como crenças ruins. E como a gente faz isso? Lembrando que tudo que Deus fez foi bom. Deus não criou nada ruim para você. Quem criou as coisas ruins foram nós mesmos, através de ilusões, de percepções erradas, de histórias que nos contaram, de histórias que provavelmente contamos inúmeras vezes, tá bom? Depois eu vou explicar essa questão do pensamento coletivo, como que é impressionante. Por isso que o Ho Oponopono funciona bastante, porque o Ho Oponopono ele ajuda você e como ajuda o mundo inteiro, limpando pensamentos coletivos errados, ok? Mas depois falamos sobre isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que lhe ajude. Eu vou pedir para você deixar a sua curtida, o seu comentário e se inscrever no canal, tá bom? Eu te agradeço muito e fica com Deus. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Beijo, até a próxima.